E aí galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um micro review de dois jogos que usam dados, dois dice games. Um é muito bom e o outro é muito ruim. É o Zombie Dice e o Space Dice. Não vai ser difícil adivinhar qual é qual, mas vamos lá, vamos ver o que tem dentro de cada um deles e eu vou falar pra vocês por que eu acho um muito bom e por que eu acho o outro péssimo. O primeiro é o Zombie Dice, é um jogo já conhecido, ele foi publicado originalmente pelo Steve Jackson, o mesmo criador do GURPS e de um jogo de miniaturas que aqui no Brasil eu acho que é pouco conhecido, chamado Ogre. Ele foi relançado um tempo atrás e eu espero botar as minhas mãos nele um dia. Mas enfim, Zombie Dice. Essa versão aqui é a versão que a Galápagos produziu aqui no Brasil. Ela tá em português. Na verdade, a única coisa que você precisa ler nesse jogo é o manualzinho que vem aqui dentro, manualzinho claro, tá todo em português, ele é super claro, super fácil de acompanhar, mas vamos ao jogo. O jogo consiste nesses dados aqui, e você é um zumbi, cada dado desse é um ser humano sobrevivente desesperado tentando sobreviver. A ideia do jogo é você fazer 11 pontos antes do seu adversário. O que isso quer dizer? Você tem que comer 11 cérebros. Os dadinhos eles são divididos entre faces com cérebros, faces com pezinhos e faces com tiros. É um jogo de sorte e de azar, onde basicamente você vai puxar dados de dentro da caixinha, rolar os dados e somando os resultados e vendo o que acontece. Tem três tipos de dados diferentes aqui dentro, o verde, o amarelo e o vermelho. A única diferença entre eles é o tipo de faces, a quantidade de faces que eles têm. Claro que eu já comecei explicando errado, na verdade ganha o jogo quem atingir 13 cérebros comidos. Vamos lá, eu vou explicar rapidinho, que ele é bem fácil de entender. Na vez de cada jogador, o cara puxa 3 dados daqui de dentro, sem ver. Então no caso eu puxei esses 3 dados e ele rola esses 3 dados. Daqui eu tenho 2 pezinhos e um tiro. O que isso quer dizer? Que 2 sobreviventes fugiram e que um sobrevivente me deu um tiro. Eu guardo esse tiro aqui do ladinho. E esses 2 sobreviventes fugiram. Eu posso optar em acabar o meu turno e não pontuar nada, porque não tem nenhum cérebro aqui, ou jogar de novo. Se eu jogar de novo, eu tenho que jogar 3 dados. Mas eu aproveito esses 2 que fugiram aqui. O tirinho fica aqui separado, eu já tomei um tiro, e eu rerolo dados de novo. No caso eu já tenho 2, eu vou puxar mais um. Sem ver, vou rolar esses 3, o tirinho fica aqui guardadinho. 2 pezinhos e um cérebro. O cérebro fica aqui do meu ladinho. No caso, eu já teria pontuado um se eu decidir encerrar meu turno agora, mas eu não vou encerrar meu turno agora. Eu quero fazer mais pontos. Essa é a sacada do jogo. Ela vai deixando você ambicioso, vai atiçando a sua ambição. Tem 2 pezinhos, um tiro e um cérebro. Quando que eu perco? Eu perco se eu tomar 3 tiros. Se eu tomar 3 tiros, eu não pontuo nada e minha vez acaba. Tá sussa aqui, né? Vou puxar mais um. Tem 2 aqui. Lembrando que eu sempre rolo 3 dados. Tô dando sorte. Um tiro e 2 cerebrinhos. Se eu decidir parar o jogo agora, eu pontuo 3 e vai pro outro jogador e o outro jogador repete isso aqui. Eu vou ser ambicioso e vou tentar rolar de novo. Mas uma vez que eu decidi que eu tenho que rolar de novo, eu preciso rolar de novo. E eu já tenho 2 tiros. Provavelmente eu vou me ferrar, porque eu vou ter que puxar 3 dados daqui de dentro agora, porque não tem nenhum pezinho aqui. 3 dados. Foi tão ruim assim, vamos lá. Claro que foi péssimo, né? 3 tiros. Perdi e não pontuei nada. Vez do próximo jogador. Quem chegar em 13 cérebros primeiro vence o jogo. É um jogo super simples, super rápido. É um jogo pra você jogar enquanto o pão de queijo tá assando lá no forno, ou então enquanto o pessoal tá montando a mesa do Pandemic ali do lado. Esse jogo é super simples, super divertido, super recomendável. O que tem no jogo, o que tem dentro da caixa é só isso aqui. É um potinho de papelão, 2 tampinhas de plástico, um manualzinho e 13 dados. Esse é o conteúdo do Zombie Dice. E aqui estão os dados do Zombie Dice, só para vocês poderem ver um pouco mais de perto como é que eles são. Ó, o tempo médio de uma partida de Zombie Dice varia, né? Porque pode ser que uma pessoa seja muito sortuda, uma pessoa seja muito azarada, mas é mais ou menos meia hora. Dá pra você jogar com 2, 3, 4, quantas pessoas você quiser. Os prós e contras desse jogo. Ele é extremamente divertido, ele é fácil de ensinar, rápido de jogar. E são cérebros e zumbis, e todo mundo gosta de cérebros e de zumbis.
Um contra para esse jogo é que ele é um jogo de azar ou sorte, ele não é um jogo de muita competência, ele é um jogo de você olhar, mais ou menos deduzir os dados que já saíram, os que ainda vão sair e decidir se vale a pena arriscar ou não. Então é um jogo onde sorte tem um componente muito forte, talvez nem todo mundo goste disso, mas afinal de contas é um jogo de dados, né? Eu paguei R$ 44,90 nesse jogo, é a versão da Galápagos, eu comprei na Livraria Cultura e ela tá o mesmo preço que o site da Galápagos, R$ 44,90. Na Cool Stuff e na Miniature Market esse jogo sai entre 8 e 9 dólares na versão original dele, então basicamente o preço tá valendo a pena se você for somar o frete aqui, né, ou possíveis impostos de importação. Super recomendo, o Zombie Dice é o jogo bom que eu vou falar hoje. Space Dice é uma das poucas grandes decepções da minha vida de board games. Ele é um jogo muito parecido com o Zombie Dice, né? A apresentação dele é muito parecida, ele vem no mesmo tipo de embalagem, a ideia é mais ou menos a mesma, porém o tema é diferente e os componentes dele foram o meu principal atrativo, os componentes e o tema, né? Os componentes dele são dados de 12 faces, bem grandes, super bonitos, são os dados mais... acho que são os dados mais bonitos que eu tenho aqui. A ideia desse jogo é muito parecida com a do Zombie Dice, no sentido de que ele é um jogo de sorte e de azar, onde você aposta tentar fazer mais pontos que o seu adversário. São os mesmos tipos de dados, né? A lógica é bem parecida, você tem o dado verde, você tem o dado amarelo e o dado vermelho. O dado verde é melhor do que o vermelho na quantidade das faces dele, e as faces que ele tem são essas aqui que estão desenhadas aqui, ó. Tem um sol, um buraco negro, um asteroide, um planeta e uma supernova. É um tema espacial, é um tema de ficção científica. A ideia aqui é você construir sistemas solares que são passíveis de ter vida. Como que isso é feito? Se você rolar planetas e sóis, você pontua os planetas, né? A ideia é pontuar os planetas. Quanto mais planetas passíveis de vida, e para ter vida tem que ter sóis. Então você tem que rolar planetas com sóis para ter vida. Só que tem esses asteroidinhos aqui, e os asteroides eles têm direção, tá vendo que eles têm uns risquinhos aqui? Se o asteroide estiver na direção de um planeta, ele destrói o planeta. Então é um jogo com uma complexidade um pouco maior do que a do Zombie Dice, no sentido de que você tem um posicionamento aqui, né, envolvido na peça. Você tem que ter um conjunto de sóis e de planetas para poder contar os planetas. E você não pode ter buracos negros aqui para quebrar tudo. A ideia do jogo é legal, é um jogo bacana para jogar com amigos que gostam do tema, ou até com crianças para dar uma introduçãozinha para a explicação de como é que pode ter vida em planetas e tal, mas o problema desse jogo principal para um jogo de dados ele é muito complexo, e isso por si só não seria um problema. O problema é essa porcaria dessa face aqui, que é a supernova, que é esse desenho aqui. Quando isso sai de acordo com as regras do jogo, todos os jogadores perdem todos os pontos. Todos os jogadores perdem todos os pontos. Cada vez que sai essa porcaria, o jogo reseta, vai para zero. Se o jogo torna-se completamente oposto da intenção dele, no sentido de ser rápido e prático, porque cada vez que alguém rola essa porcaria, o jogo acaba e começa de novo. É extremamente frustrante. A impressão que eu tenho é que quando esse jogo foi desenvolvido, ele foi testado com amigos ou com parentes do criador do jogo e ninguém teve a coragem ou a vontade de falar pro cara, velho, muda essa porcaria dessa regra, ela é muito ruim. Eu fui inocente. Eu vi o site desse jogo, na verdade ele é publicado independentemente, não tem nenhuma grande empresa por trás. Eu vi o site do jogo, me encantei com os dados, achei eles bonitos, me encantei com a ideia do jogo e não me atentei ao fato de que essa porcaria desse dado aqui destrói o jogo, acaba com o jogo. Eu fui extremamente inocente porque eu cheguei a ver um review desse jogo na Dice Tower. Dice Tower é um dos grandes canais e sites sobre board games que eu sigo e acompanho. Gosto muito das revisões deles, eu acho muito legal a forma como eles falam honestamente dos jogos, e eles detestaram esse jogo. E eu não sei porque cargas d'água eu decidi não ouvir os caras e fui atrás e comprei. Como prós para esse jogo, ele é muito bonito, os dados são muito bonitos e eu adoraria ver alguém inventar um jogo legal com esses dados. Eu não gostaria de deixar eles tomando pó no meu armário como eles estão agora.
Eu adoraria que alguém inventasse uma variante legal desse jogo. Eu vi algumas variantes, nenhuma me agradou. Eu tentei algumas e todas me frustraram. Então se alguém inventar um jogo legal com esses dados, por favor, me avisa. O tempo médio para esse jogo... Eu desgosto tanto desse jogo que eu até já inverti as coisas aqui. O pró desse jogo é que ele é bonito, o contra desse jogo é todo o resto dele. O tempo médio de jogo dele é infinito, porque cada vez que sai essa porcaria o jogo reseta. E a quantidade de jogadores para esse aqui, eu recomendo 0. Por favor, não joguem esse negócio, ele é muito ruim. Por sorte, por muita sorte, eu não paguei caro nesse jogo. Ele custou $20 pelo site dos caras. Infelizmente com o frete já foi mais caro, né? Então... não recomendo, é o primeiro jogo aqui do canal que eu não recomendo. Não compre esse jogo, a não ser que você, por favor, invente um jogo legal para jogar com esses dados, porque eles são bem legais. O que vem aqui dentro, né? Não sei se vale a pena falar. Vem o manual. Vem o manual do jogo. E aqui uma colas minhas para tentar transformar esse jogo em algo mais interessante, né? Eu tentei colocar uma variante aqui, mas se tudo correr como eu estou esperando que corra aqui, eu nunca mais vou abrir esse pote de novo, né? Então é isso, gente. Esse jogo é minha grande decepção, não comprem esse jogo, não caiam na asneira. Vamos mostrar os componentes um pouco mais de perto aqui, né? Porque aqui esse jogo já tem tão pouca coisa, mas aqui estão os dados do Space Dice. Minha vez. Eu venho aqui, puxo 3 dados sem ver. Um já foi pro chão.